Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar início a mais uma aula de gerenciamento de canteiro de obras. Na aula passada, nós falamos um pouquinho sobre as definições que são dadas para o gerenciamento, né, e para o canteiro de obras. Falamos sobre os principais riscos envolvidos na implantação do canteiro, falamos um pouquinho sobre segurança e também falamos sobre alguns requisitos para o planejamento do canteiro de obras, e onde a gente fez a seguinte colocação, né, a seguinte afirmação: a instalação de um canteiro de obras é sempre da mesma forma. Então, a gente discutiu sobre isso, falou que não, né, nós chegamos à conclusão que não, que a instalação do canteiro de obras, ela vai depender de vários requisitos, esses requisitos vão dar subsídio para o arranjo físico, para a montagem da área de vivência, para o porte do almoxarifado e armazenamento dos materiais, também para os sistemas de controle ambiental e de segurança, e também para a qualidade. Falamos que uma boa gestão do canteiro de obras tem que ter uma prévia, né, análise, e também tem que ser criteriosa. Então, a gente precisa saber qual tipo de obra, que sistema construtivo vai ser utilizado, qual é o número de pavimentos, qual é o porte, né, qual que é a área construída, o número de funcionários, como é a planta de implantação, acessos e topografia. Então, a gente fez a seguinte análise, né, com relação ao sistema construtivo, nós comparamos uma obra em alvenaria convencional, uma mesma obra com alvenaria estrutural e também com execução, processo, né, o sistema construtivo com parede de concreto. E nós vimos aí a questão dos armazenamentos, vimos a questão da montagem, né, e do controle tecnológico, qual é a área destinada para cada tipo de sistema construtivo. Nós falamos também uma questão bem importante, que é a questão de armazenamento de blocos estruturais, né? Por que que em alguns casos ela precisa ser segregada? E aí nós demos um exemplo, né, de uma obra horizontal em bloco estrutural e uma obra vertical com o mesmo sistema. Falamos sobre as existências desses blocos e demos um exemplo sobre a utilização dos blocos com relação à resistência e o número de pavimentos. Falamos sobre, né, aquela frase que a professora, aquele trocadilho que a professora fez: quem vê cara não vê resistência. Então, por que de usarmos resistências menores em pavimentos mais altos e resistências maiores em pavimentos mais baixos, né? Então, falamos sobre as implicações e a forma desse armazenamento no canteiro. Falamos também sobre o porte da obra, né, uma obra de porte pequeno e uma obra de porte grande, quais são as diferenças de controle, né, número de funcionários, refeitórios, banheiros, a implantação de programas de saúde e segurança, ações também de segurança para uma obra de pequeno porte e de grande porte. E hoje a gente vai começar falando que um outro requisito, né, com relação à implantação da obra, acessos, a topografia, quais são os espaços disponíveis. Então, quando a gente fala sobre acessos, a gente lembra da planta de situação. Professora, planta de situação, né? Planta de situação, ela mostra as informações de localização do terreno em relação ao seu entorno, ou seja, onde esse terreno está localizado naquela determinada rua, onde ele está localizado nessa quadra. Agora, por que que a gente precisa dessas informações, ou seja, desses acessos na planta de situação? Então, a gente compara aqui essa primeira planta, né, que eu estou apresentando aqui para vocês, nessa imagem, a gente tem uma quadra que fica entre a Rua Marechal Floriano, Rua Tiradentes, Rua General Osório e Rua Lobo da Costa. E a gente tem esse terreno que ele está rachurado. Essa segunda imagem, nós temos um outro terreno que ele está numa quadra, mas ele é um terreno de esquina que está entre a Avenida Joaquim Dornelas e a Avenida Afonso Pena. Quando a gente observa essas duas imagens, o que, que nós percebemos? Esse primeiro terreno, que eu vou fazer ele aqui em vermelho para vocês, esse primeiro terreno, vocês podem observar que ele está no meio da quadra. No meio da quadra, ele tem apenas uma testada.
que é testada para a Rua Marechal Floriano. Então, vocês podem observar em vermelhinha, só essa testada, ou seja, não tem uma outra saída para outra rua. Os vizinhos, na verdade, aqui, né? Nós temos vizinhos, terrenos confinantes na parte de trás, nas laterais, então a gente só tem um acesso pela Rua Marechal Floriano. Então, essa seria a primeira análise dessa imagem da esquerda. Essa outra imagem, que também vou fazer aqui em vermelho para vocês verem, é um terreno que é de esquina, como foi falado. Então, a planta de situação dele, a gente pode observar que ele tem duas testadas, uma na Avenida Afonso Pena e uma na Avenida Joaquim Dornelas. Qual é a conclusão? Primeiro, esse terreno de meio de quadra tem uma via de acesso para a entrada de todos os materiais, descarregamento de materiais, entrada de máquinas e também entrada de pessoas. Um canteiro destinado para esse tipo de terreno, para esse tipo de implantação, para esse tipo de planta de situação, nós temos que fazer um planejamento muito bem feito, porque a entrada é sempre pela mesma via. Quando a gente trata do segundo terreno, nessa segunda imagem, que é o terreno de esquina, nós vemos que ele tem duas vias de acesso para entrada de materiais, né, descarregamento de materiais, entrada de máquinas e também entrada de pessoas. Então, o que a gente pode concluir? Que os terrenos que têm, né, um maior número de acesso, né, através da planta de situação para a gente analisar, a gente consegue fazer a implantação do canteiro deixando um lado só para entrada e outro lado só para saída, ou um lado só para entrada de pedestres, pessoas, né, funcionários e materiais, e o outro lado para entrada de máquinas pesadas. Então, a gente pode fazer um melhor planejamento por conta dessas características que esse terreno pode nos fornecer, tá? Então, aqui a gente falando de acesso. Quando a gente fala sobre topografia, a gente observa o seguinte, que é um outro fator que vai influenciar na implantação do nosso canteiro de obras. Então, a gente analisa aqui nessa imagem a mesma casa, a mesma área, porém em 3 terrenos diferentes para nós analisarmos. Então, a gente tem um terreno em cima, né, que é o primeiro terreno em aclive, que é onde essa diferença, né, de níveis do terreno se dá com o nível mais baixo na entrada e mais alto no fundo do terreno. O terreno plano, onde a gente não tem as diferenças de níveis. E o último, o terreno em declive, que é o terreno onde a gente tem a diferença de nível, sendo a parte mais alta na entrada da casa e a parte mais baixa no final. Para fazer a implantação dessa obra, desse canteiro de obras, vai ser diferente, sim, dependendo da topografia. Por quê? Porque a topografia do terreno é um fator importante para o planejamento do nosso canteiro. Quando a gente fala sobre o perfil do terreno, então, dependendo desse perfil, a gente vai ter um acesso de máquinas, equipamentos e materiais. Então, dependendo do tipo de perfil do terreno, esse acesso, né, de máquinas, equipamentos e materiais vai gerar mais custo para a obra e também mais esforço para a equipe. Existe uma boa diferença, né, para você entrar, por exemplo, com material no terreno plano, que você não vai ter, principalmente se for a equipe, né, trabalhar, a equipe com carregamento, vai ter menos desgaste físico do que num terreno, por exemplo, em aclive, que é a primeira demonstração aí na imagem, que ele vai ter que chegar com o material e vai ter que subir com esse material até chegar à área de destino. Então, existe, sim, diferenças na montagem, na implantação do canteiro, com relação, que dependem da topografia. Então, o arranjo do canteiro, principalmente das áreas que vão estar em funcionamento até o final da obra, deverão ser bem planejadas. A gente vai até falar sobre isso um pouquinho depois. Quanto maior a sua atenção para que as áreas que estão em funcionamento até o final da obra fiquem num local de melhor acesso, o seu canteiro, o seu arranjo vai ser mais eficiente, né, mais eficaz, vai ter um melhor resultado. Então, por exemplo, se você tem um terreno em aclive, que é a primeira opção, e você colocar
todo o seu estoque ou todas as suas áreas que estarão em funcionamento até o final da obra, na parte mais alta, você vai ter um desgaste maior. Então, o seu canteiro não vai ser um canteiro com um fluxo eficiente, tá? Ainda falando da topografia, a gente pode observar aqui um caso extremo, né? Então, a gente vê aqui do lado esquerdo uma imagem que a gente tem um terreno plano, de esquina, com certeza a implantação desse canteiro, o projeto desse canteiro, o planejamento para entrada e saída de máquinas, o planejamento para o fluxo de pessoas, o planejamento para armazenamento de materiais, vai ser muito mais fácil do que para um terreno como a gente está observando no lado direito. Porque a gente sabe que em algumas regiões nós temos terrenos com esse tipo de perfil. Então, por exemplo, para esse terreno aqui do lado direito, a gente vai ter uma dificuldade enorme para armazenamento de materiais, para transporte de máquinas, para transporte de pessoas. Além dessa dificuldade, a gente vai ter também um custo maior, um custo que deve ser previsto. Por isso, a importância de um projeto e de um planejamento. Então, nesse terreno plano, né, que a gente observa, a letra A, e no terreno em declive, então, a gente vê a necessidade de elementos, né, equipamentos para transporte de materiais às áreas de difícil acesso. Então, a gente com certeza vai ter que locar equipamento, gastar com aluguel, né, de terreno no entorno para armazenamento de material, sem contar o desgaste físico. E aí a gente entra num outro ponto, né? Que a gente falou de acesso, falou sobre topografia, e agora a gente vai falar sobre espaços disponíveis. Sim, vamos comentar agora sobre taxa de ocupação e a planta de localização. Quando a gente fala sobre espaços disponíveis, que nós devemos analisar, estudar o planejamento da obra, o projeto da edificação, a planta de situação e agora também a taxa de ocupação dessa obra. Mas, professora, por que eu tenho que observar isso para poder montar meu canteiro? Você precisa verificar quanto a sua obra vai ocupar desse terreno para você tentar ocupar, tentar utilizar no armazenamento de materiais e na montagem do seu canteiro um mínimo de áreas que possam estar dentro dessa taxa de ocupação, para que você evite essa desmontagem que aconteça de forma recorrente durante a sua obra. Quanto menor a desmontagem, montagem, desmontagem, montagem você fizer no seu canteiro, mais eficiente ele vai ser. Então, a intenção é você tentar montar suas áreas de vivência, áreas de armazenamento, em locais que não estão dentro dessa taxa de ocupação, tá? E que não envolvem aí esses espaços, os espaços que não estão disponíveis. Mas aí, professora, como assim? O que é a taxa de ocupação? Eu não lembro como que funciona. Então, só um lembrete aqui para vocês. A taxa de ocupação, ela é importante porque ela vai demonstrar para nós quanto do terreno a nossa obra vai ocupar efetivamente. A edificação vai ocupar. Então, quando eu falo sobre a taxa de ocupação, eu falo sobre a área da projeção da edificação e também sobre a área do terreno. É uma relação entre a área da projeção e a área do terreno. Então, a gente tem aí duas imagens. Uma imagem, a primeira do lado esquerdo, nós temos um terreno em azul escuro, nós temos uma casinha de um pavimento e também a projeção dessa casa aí, um quadrado laranjado. A taxa de ocupação é a relação dessa área laranjada, que é a área da projeção, sobre a área do terreno, que é essa área azul. E a gente pode observar na figura 2 que a taxa de ocupação ela vai independer do número de pavimentos. A taxa de ocupação, a gente pode observar aí que não importa se tem 1 ou 2 pavimentos, ou 3, ou 10 pavimentos. A projeção é que conta. Então, por exemplo, uma casa de 2 andares, com uma área de 500 metros quadrados, se tiver a mesma projeção de uma casa de um pavimento com 250, como, por exemplo, a gente está observando na imagem, vai ter a mesma taxa de ocupação. Se elas
tiverem a mesma projeção, tá? Então, só para vocês entenderem que a gente está tratando de projeção da edificação, da área que vai ser construída aí, sobre a área do terreno, uma relação da projeção com a relação da projeção e da área do terreno. Então, a gente tem aqui um exemplo básico para vocês. Temos um terreno, é um terreno tradicional aí, com área, né, um terreno padrão de 12 de frente por 30 de fundo, né, de lateral aí no caso. Então, 12 por 30. Então, mede 12 de frente, 30 nas laterais e 12 de fundo, um terreno retangular. E uma edificação que tem a projeção de 10 de frente por 15 nas laterais e 10 de fundo, tá? Como que ficaria essa taxa de ocupação, professora? Como que eu faço se eu tenho lá um terreno de 12 por 30 e eu tenho uma casa de 10 por 15 que vai ser construída? Então, o que a gente faz? Primeira coisa, área do terreno, 12 por 30, nós temos uma área de 360 metros quadrados. Aí a projeção da edificação, nós temos uma casa, né, a área da projeção, uma casa de 10 por 15, então nós temos uma área da projeção da edificação de 150 metros quadrados. E a taxa de ocupação, como que fica? A taxa de ocupação é a área da projeção, ou seja, 150 metros quadrados, dividido pela área do terreno. Qual é a área do terreno? 360 metros quadrados. 150 dividido por 360, nós vamos ter uma taxa de ocupação de 0,42, tá? Então, significa o quê? Que o meu terreno está ocupando apenas 42% da área total do meu... Desculpa, a minha edificação está ocupando apenas 42% da minha área total do terreno. Então, que conclusão nós podemos chegar? Vamos analisar essa imagem aqui embaixo. Nós temos aí uma projeção também sobre um terreno e a gente vai analisando a taxa de ocupação de 10, 20, 30, 40, 50, 60% e assim vai. Então, dependendo da legislação municipal, né, do município que vai ser aprovado o projeto, vai ser montado essa obra, né, que vocês vão planejar a implantação do canteiro, cada cidade tem uma taxa de ocupação, né, permitida, e dependendo de, por exemplo, aqui em Cuiabá, cada zona tem um limite. Então, nós temos aí a zona central, a zona ambiental, então, dependendo de cada zona, nós temos uma taxa de ocupação permitida. Então, o que a gente pode observar? Quanto maior a minha taxa de ocupação, a gente veio de 10 até 60, quanto maior a minha taxa de ocupação, mais dificuldades eu vou ter para a montagem do meu canteiro, porque menos espaço disponível eu terei nesse meu canteiro. Então, por isso, a necessidade de analisar a taxa de ocupação antes de montar o terreno, analisar a planta de implantação, né, e agora também a taxa de ocupação. Outra coisa que a gente precisa analisar, né, é essa planta de localização. Então, a gente viu que era a planta de situação, agora nós vamos ver a planta de localização. Muitas pessoas confundem a planta de situação com a planta de localização. A planta de situação, como nós vimos, é a localização do terreno e dessa obra perante a quadra, perante as vias de acesso. E a planta de localização é a posição da edificação no terreno, ou seja, que vai influenciar no planejamento do canteiro também, e também do arranjo das áreas de vivência, as áreas de armazenamento de materiais, equipamentos e também circulação de veículos e de pessoas. Então, dependendo da minha taxa de localização, de ocupação, eu vou analisar a minha planta de localização para eu saber como que essa edificação está posicionada no terreno. Ela está mais para a esquerda, ela está ao fundo, ela está na frente, como que eu vou localizar essa edificação no meu terreno, através da planta de localização. Então, tem aqui um exemplo para vocês, de uma planta de localização, de uma edificação. A gente pode observar que tem aí a planta de, né, a gente vê a cobertura, uma calçada no entorno. Vemos também um quadradinho aqui embaixo do lado esquerdo, que é a projeção, né, a localização de onde vai ficar a piscina.
Então, a gente tem aí os afastamentos laterais, os afastamentos frontais e os afastamentos, né, posteriores. Então, a gente percebe o quê? Que a gente tem esse acesso 1, a gente tem o acesso 2, porém, a localização, né, da casa dentro do terreno, ela é uma localização que também tem a questão da piscina, que a gente pode observar aqui, ó, a piscina. Então, a gente observa o quê? Que como que eu vou fazer a implantação desse canteiro de obras com a localização de uma piscina, né, ali, com a localização dessa edificação, e sendo que a gente está falando para tentar usar, né, os espaços disponíveis para evitar desmontagem e montagem contínua, né, nessa obra, nesse canteiro. Então, em uma situação como essa, ou quando a nossa taxa de ocupação, né, e localização da edificação não favorecem, a gente precisa tomar algumas alternativas, porque nem sempre a gente vai ter um terreno plano, nem sempre a gente vai ter um terreno muito maior do que a obra que vai ser construída, né? Ou seja, nem sempre a gente vai ter uma taxa de ocupação pequena. Às vezes a gente pega uma obra que vai ocupar praticamente todo o terreno, que tem uma taxa de ocupação limite, que tem uma planta de localização que eu não tenho áreas disponíveis, né, para espaços disponíveis para montar. Às vezes eu tenho situações com uma topografia muito, ou seja, um perfil muito acidentado do terreno, que eu não tenho como fazer circulação de veículos. Então, eu preciso ter algumas alternativas, porque como que eu vou fazer a implantação no canteiro de obras onde eu não tenho um espaço disponível? Então, essas alternativas, a gente tem algumas saídas, né, alternativas, que a gente tem como canteiro de obras container. Então, canteiro de obras container, a gente pode usar módulos, né, de containers que não são fixos, não precisam de infraestrutura complexa. Então, nós sabemos que para montar um container, a gente precisa apenas de uns blocos de concreto para sustentar, né, para eles não ficarem diretamente no chão, precisa de um bloco de concreto que é facilmente executado, tá? Então, a gente não precisa de uma infraestrutura, uma fundação para instalar. A montagem é rápida, é tranquila, é rápida, fácil, não tem desperdício de material. Eles podem ser adaptados também para salas de aula, para treinamento, podem ser também para salas administrativas, para reuniões técnicas, para sala de projetos, também podem ser adaptados para refeitórios, vestiários e almoxarifados. Então, é uma ótima alternativa. E outra questão é que eles também são sustentáveis, eles podem ser deslocados de uma obra para outra. Às vezes, a construtora tem 2, 3 obras e quando vai terminando uma, já vai levando os módulos para as outras obras. E assim, ela, ao invés de gastar, né, com madeiramento, com madeirite, com telha de zinco e ficar montando, ela simplesmente faz o uso de módulos de contêineres. Então, a gente pode ver aqui, ó, nessa imagem aqui embaixo, um módulo que foi adaptado para um refeitório, com ar-condicionado, né, instalação elétrica, iluminação, portas, então é um espaço que fica confortável, porque ele recebe todo o revestimento como um ambiente, né, normal, com revestimento de piso, com iluminação, pode ter ar-condicionado, algum tipo de ventilação aqui também. Do lado direito, a gente vê um módulo que foi adaptado para sanitários, então a gente também pode ter um módulo para sanitário, com chuveiro, com instalação elétrica, hidráulica, da mesma forma. Além disso, para módulos como almoxarifados, como sala de segurança, organização de ferramentas, então é uma alternativa muito utilizada. Outra alternativa é locação de imóvel, ou né, edificação, ou terreno de apoio. A gente observa aqui uma obra em execução e a gente observa aqui embaixo também o terreno. Então, essa obra em execução aqui, ó, na parte de cima, nada impede, você vê que ela ocupa praticamente o terreno, né? Nada impede que o escritório, o canteiro, as áreas administrativas sejam
em imóveis próximos, por exemplo, nessa casa ao lado, fazer a locação de uma casa próxima, do outro lado da rua, pode ser refeitório, pode ser sala administrativa, para ficar mais fácil o acompanhamento, o controle desse canteiro. Aqui embaixo a gente vê um terreno, né, que pode ser locado também para montagem do canteiro, área de vivência. Então, o aluguel de casas, né, para área administrativa, armazenamento de materiais de pequeno porte, ou materiais que têm, né, pequeno porte, mas que são de alto valor, aluguel de terreno, de apoio para a implantação do canteiro de obras, acontece muito quando essa taxa de ocupação é alta, quando a gente não tem uma boa localização da obra dentro do terreno, quando a gente não tem uma topografia favorável e também quando não tem um acesso favorável, tá? Então, pessoal, para atender as normas em um mercado mais competitivo, ou seja, né, exigindo a melhoria da qualidade, da produtividade das construções, torna-se necessária a elaboração desse projeto do canteiro de obras. Não é apenas analisar esse acesso, essa topografia, a taxa de ocupação, mas depois que fizer toda essa análise, né, é necessária a elaboração de um projeto de canteiro. Mas, professora, por que eu preciso fazer o projeto do canteiro de obras? Sendo que vai ser alterado, vai mudar, eu vou mudar a utilização, né, durante a fase da obra, dependendo do material, eu não vou utilizar mais no final. Mas é preciso ter esse projeto, por vários motivos que a gente vai discutir agora. Primeiro, nós temos que atender às exigências legais, independente, tá? Segundo, possibilitar a otimização das condições de trabalho e também a segurança nas obras. Então, quando a gente fala de projeto de canteiro de obras, a gente está tendo mais uma evidência do atendimento das exigências legais, tá? Que a gente vai falar daqui a pouquinho. A gente vai auxiliar na otimização das condições de trabalho, porque a gente vai ter um fluxo já planejado, um trajeto todo identificado, tá? A gente vai ter um conhecimento de todo mundo que está ali, um mapa, né, um projeto de onde que vai estar a área de risco e a área de autorização para permanência, e também a questão da segurança nas obras. Aí, pessoal, nesse projeto, a gente deve buscar implantar o canteiro em local de maior tempo possível de permanência, pois as desmobilizações durante a obra causam muito transtorno, né, como eu disse para vocês, desgaste físico, e também tem a questão da economia, né, do custo, para ter um projeto que vai ficar, um canteiro que vai ficar sendo alterado toda hora. Então, quanto maior a busca pela implantação do canteiro em local onde vai ficar o mais tempo possível de permanência, se possível até o final da obra, é melhor, tá? Então, para uma gestão eficaz, é necessário que as alterações na locação do canteiro, ou seja, as alterações físicas que ocorrem, tá? Sejam sempre com base em projetos do canteiro. Como assim, professora? Então, vamos falar assim, ó. Antes de ocorrer a mudança física na obra, ou seja, antes de ocorrer a mudança de onde vai ser almoxarifado, onde vai ser banheiros, onde vai ser o refeitório, antes de ocorrer essa mudança física, deve-se ocorrer alteração e revisão do projeto. Então, toda alteração que for realizada no canteiro deve ser com base em um projeto. Ou seja, não pode, pessoal, fazer o projeto depois que está sendo alterado, ou então não revisar projetos de acordo com alterações do canteiro. Então, cada alteração deve ser discutida, deve ser planejada, a equipe tem que se reunir para ver onde vai ficar melhores locais. Então, engenheiros, tecnólogos, os técnicos de edificações da obra, técnico de segurança, os arquitetos, engenheiro de segurança, os representantes das áreas afins precisam estar bem informados e precisam se relacionar para poder planejar as alterações desse canteiro. Então, reuniões, né, devem ocorrer, reuniões de planejamento, para que haja
a elaboração desse projeto e tempo hábil para que ele seja elaborado e implantado. É recomendado também que esse projeto seja publicado próximo ao local de acesso principal, bem como na administração da obra. Vamos ver por quê? Pessoal, analisem comigo essa imagem aqui. Essa aqui é a imagem de uma ilustração de um canteiro de obras. A gente pode ver aí uma obra vertical, com acesso, a gente está vendo os caminhões ali entrando por esse acesso. Nós podemos ver armazenamento de materiais também, cobertura de onde está a betoneira, pessoal fazendo armação. A gente pode ver o balancim, né, um balancim ali na fachada da obra. Podemos ver também elevador cremalheira. Podemos ver andaimes que são protegidos aí com tela, né, essa tela escura. E também sabemos que existe uma grua ali no meio que nós vamos discutir, né, no decorrer da nossa disciplina. Para vocês saberem exatamente o nome de todos os equipamentos, todas as máquinas que estão presentes no canteiro de obra, que podem estar presentes no canteiro de obra. A gente observa ali o balancim, observamos também transporte de máquinas, né, ou seja, caminhões tendo acesso nessa obra, e temos um acesso apenas. Então, por que a gente precisa ter esse projeto elaborado e precisa ter também a divulgação, né? Precisa que ele seja divulgado. Primeiro, para prevenir a circulação indevida de funcionários, de prestadores de serviços, de clientes que possam, né, porventura, visitar a obra, e também para questões emergenciais. Mas, professora, por quê? Não estou entendendo. Como assim circulação indevida? Então, esse projeto, pessoal, vamos explicar certinho. Esse projeto, ele tem que contemplar o layout do canteiro atualizado, como a gente acabou de falar, qualquer mudança tem que ser comunicada, ou intenção, na verdade, qualquer intenção de mudança tem que ser comunicada, e a equipe tem que reunir para que seja feito um layout, para que a mudança física seja, após a publicação desse projeto. Então, o layout do canteiro deve ser atualizado. Esse projeto também tem que contemplar, identificar, de alguma forma, por alguma figura, alguma legenda, alguma cor diferente, as áreas de alto risco. Por exemplo, tem obras que possuem armazenamento de combustível para os seus caminhões, para suas máquinas. Essas áreas precisam estar identificadas, porque elas têm que ser isoladas, elas têm que ser identificadas com placas também, porém, no canteiro, e também, né, no projeto do canteiro, ela precisa estar locada, identificada e sinalizada também, para que todo mundo saiba que aquela ali é uma área de risco. Aí um fluxo, né, de transporte horizontal, então eu preciso saber por onde eu posso transitar nesse canteiro, quais são os locais que estão permitidos para o acesso de veículos também, e o fluxo de pedestres. Quando eu falo de pedestres, eu falo de funcionários, eu falo também de visitantes, eu falo de prestadores de serviços que porventura possam estar lá. Então, esse projeto ele vai identificar, né, todos os locais de acessos permitidos e os acessos restritos. Quando a gente fala sobre esse acesso de funcionários, eles precisam saber, pessoal, os locais nos quais eles podem circular, os locais nos quais eles podem, fazer descarregamentos dos materiais, os locais que eles podem transitar com veículos, né, e também os locais de riscos, como eu acabei de citar para vocês aí, o armazenamento de combustível. Essas áreas e fluxos, eles precisam estar identificados nesse projeto do canteiro, com atualização sistemática, como eu falei para vocês. Sempre que houver uma alteração física, deve ser feita, né, a comunicação para que haja o projeto atualizado. Quando eu falo sobre circulação de prestadores de serviços, né, ou seja, principalmente de máquinas e serviços especializados de engenharia, como concretagem, movimento de terra, né, que a gente vai ter aí caminhões circulando dentro da obra, eles devem ter acesso restrito dentro do canteiro. E o projeto do canteiro deve estar disponível, ou seja, quando chega
um prestador de serviço para fazer sei lá, uma concretagem, uma laje ou alguma casinha, ele precisa ter um mapa, que é esse projeto do canteiro. E esse projeto vai orientar para onde ele pode circular, onde ele deve andar, onde ele não pode andar, onde ele pode transitar dentro dessa obra. Então, a importância da divulgação desse projeto, atualizado, é lógico, já na entrada para o prestador de serviços, porque nem sempre pode ser acompanhado, né? Pode haver um acompanhamento. Clientes. Pode acontecer, né, durante uma certa fase da obra, a presença de clientes que vão fazer visitas de acompanhamento. Então, é recomendado que estes circulem também em áreas restritas, ou seja, restritas a eles. Só os clientes podem circular por ali, visitantes, né? Ou eles não circulem em áreas de trabalho, vão diretamente para olhar a sua unidade ou as áreas de vivência por locais, as áreas públicas ali, né, as áreas comuns desse empreendimento, com acompanhamento e também com sinalização. Quando eu falo sobre emergência, a importância, né, de ter um projeto do canteiro atualizado e esse projeto divulgado, é quando eu falo sobre emergência também. Então, é recomendado que em situações de emergência, ou seja, ambulância, socorro, tenham acesso livre. E o projeto do canteiro é, muitas vezes, o orientador da equipe de socorro. Por isso, o projeto deve estar sempre atualizado, porque se porventura chegar uma equipe de socorro, está tendo algum acidente, sei lá, uma explosão, um incêndio, uma queda, o corpo de bombeiros, a ambulância, quando chega, ela precisa saber em quais locais ela pode transitar nesse pátio dessa obra, até para não correr risco também. Então, a gente vê aqui um projetinho, né, um layout bem simples, bem didático, para vocês entenderem como que funciona esse projeto que tem que ser divulgado. Aqui ele não está muito detalhado, mas é só para vocês entenderem como identificar, como mostrar essas áreas, tá? Primeiro a gente tem ali, ó, o almoxarifado e ferramentaria. Geralmente, o almoxarifado e a ferramentaria ficam próximos, porque a mesma pessoa que libera o material pode ser a mesma pessoa que libera as ferramentas. Como assim, professora, liberar ferramentas? Sim, as obras, né, que são organizadas, os canteiros que são organizados, possuem uma ferramentaria onde toda equipe que vai utilizar a ferramenta, antes de começar o serviço, passa nessa ferramentaria, faz um teste do equipamento, né, dessa ferramenta que está pegando, principalmente se ela for elétrica, né, tiver funcionamento, né, com comando elétrico. Então, a gente tem que fazer o teste para ver se ela está funcionando ou não. E aí, se tiver tudo ok, o funcionário assina um papel, um documento, sai com essa ferramenta e no final da obra faz outro teste para devolução. E assim, todos os equipamentos, as ferramentas ficam armazenadas, não ficam espalhadas pela obra. Ali a gente tem também, esse número 2, é um pátio do almoxarifado e caminhão-comboio. Significa o quê? Onde o caminhão vai poder fazer uma manobra, vai poder fazer o estacionamento, né, próximo ali do almoxarifado para poder descarregar algum material. Então, é o pátio desse almoxarifado, tá? Ou seja, não pode estacionar moto, não pode estacionar veículo de engenheiro, de tecnólogo, moto de funcionário, não pode, porque é um pátio destinado ao almoxarifado, tá? Aí nós temos ali número 3, área para estoque de material bruto, materiais como, né, tijolos, areia, brita, ferro, material bruto da obra que a gente fala. Aí a gente tem a número 4, uma central de armação, então central, onde os funcionários, né, os operários vão fazer o corte e dobra do ferro, né, do aço. A gente tem próximo, né, a central de formas, que é a número 5, porque já vai ter o aço dobrado ali no 4, né, na área número 4, e esse aço dobrado, essas peças dobradas e montadas já estarão próximas à central de formas. A gente tem número 6, áreas para estoque de material beneficiado. Já fez a forma, já dobrou a matéria-prima do aço, já montou as peças, ficam ali armazenadas para depois serem
destinadas ao local de uso. Aí nós temos número 7, laboratório de concreto e solo. Algumas obras têm uma área destinada ao laboratório para fazer rompimento, né, dos corpos de prova, para fazer ensaio de solo. Então, nesse caso, nós temos aí. Aí nós temos o 8, a portaria. Então, responsável pela entrada, cadastro, né, de entrada e saída. O 9 é o sanitário vestiário. Vocês observem que ele fica bem na região central desse canteiro. É uma estratégia também, por quê? Porque o sanitário vestiário deve ficar em local também de fácil acesso, então os funcionários vão ter aí na região central, vão ter um acesso mais fácil, né? Precisou ir ao banheiro, então não precisa usar o banheiro da obra, então eles podem muito bem estar próximos, né, dessa área que é obrigatória, né, dentro de um canteiro de obras. E aí no 10, a gente vê já um refeitório, então também fica próximo do sanitário e do vestiário. Então, ali no momento que eles podem fazer o almoço, depois eles podem fazer higiene, né, e também na hora de sair. 11, tem o escritório da fiscalização, ou seja, o escritório da engenharia, das pessoas que vão fazer, os tecnólogos, os técnicos, as pessoas que vão fazer as conferências dos serviços, né? Conferência da execução dos serviços no canteiro. Aí a gente tem o número 12, que é a contadoria, que é um local onde vão ficar, as pessoas vão conferir as notas, conferir material, se está tudo certo. Então, antes de descarregar lá no pátio número 2, lá no almoxarifado, já é feita uma conferência. Então, muitas obras têm esse tipo de área, né, implantado. Porém, a maioria delas já faz essa parte de apontadoria junto com o almoxarifado, tá? Nesse caso dessa obra, tinha um ambulatório médico, né, para exigência de segurança no trabalho, legislação, e no 14º, escritório administrativo. Ainda faltam muitas áreas aqui, se a gente, né, se a gente discutir aqui, muitas áreas que ainda faltam, área de resíduos, né, segregação de resíduos, área de controle tecnológico, área de armazenamento de outros materiais, né, que a gente pode detalhar depois e que a gente vai detalhar depois, tá? É só para vocês terem uma ideia das áreas que são, como pode ser feito o arranjo das áreas e como esse projeto é essencial, é indispensável para uma boa execução e controle de canteiro. E aí, a gente fala sobre o desenvolvimento do projeto do canteiro de obras, né? A gente já falou um pouquinho, mas agora mais formalmente. Ele visa a formulação e arranjo de vários elementos que tem o objetivo de transformar uma área ou terreno em uma unidade produtiva para fabricação e montagem dos componentes que integram o empreendimento. Alguns dados e princípios básicos que devem ser observados, pessoal, ao se projetar um canteiro de obras. Então, eu preciso saber, né, preciso ter conhecimento dos projetos da obra, os projetos de arquitetura, projetos de estrutura, projetos de fundações, ou seja, eles são fundamentais para o desenvolvimento do projeto de canteiro, uma vez que nos projetos de fundação, por exemplo, estrutura e arquitetura, estão representadas ali as ideias e os métodos construtivos a serem realizados, né, utilizados na obra. Inclusive, nos projetos de arquitetura, a gente tem todas aquelas informações da planta de localização, planta de situação, taxa de ocupação. A partir do projeto de arquitetura, a gente já tem uma infinidade de informações, de entradas que nós podemos utilizar para começar a fazer o projeto do nosso canteiro. Outra questão, conhecimento sobre os métodos, né, construtivos e a estratégia executiva. Então, é fundamental, na elaboração do projeto do canteiro de obras, a definição do método e das estratégias a serem utilizadas na construção, uma vez que as características dos métodos e a estratégia a serem empregados têm forte influência na operacionalidade do canteiro, como nós já falamos lá no início da aula, né, na verdade, na aula passada. Aí temos aqui os princípios da integração, ou seja, integração entre toda a cadeia de produção. As diversas atividades no canteiro
tais como recebimento, estocagem, a própria produção, a inspeção, a armazenagem, o transporte desses materiais, eles têm que estar integrados de forma harmônica, pessoal, e também de forma produtiva. O que é estar integrados, né? Então, a gente tem lá, mostrar aqui para vocês, a integração. Todas as áreas que são relacionadas precisam estar próximas. As áreas que precisam de fácil acesso precisam estar sinalizadas. Então, se a gente tem, por exemplo, né, uma argamassa que precisa ser feita, uma massa de concreto, a gente precisa estar com todos os materiais ali próximos, que é o que a gente vai falar aqui, ó, na minimização de distâncias. Então, deve-se procurar, lá no layout do canteiro, no projeto, a redução de distância entre a matéria-prima e as unidades produtivas. Por exemplo, matéria-prima e unidades produtivas. Então, a gente tem lá uma betoneira que eu vou ter que utilizar, né? E eu preciso da matéria-prima lá para fazer o concreto. Eu preciso da areia, preciso da brita, preciso do cimento. Essas áreas precisam, esses materiais, essas matérias-primas, precisam estar próximas dentro dessa unidade produtiva, tá? Então, não tem como eu ter uma unidade produtiva de concreto no extremo do canteiro e o armazenamento de areia, de brita e de cimento em outro extremo, tá? Então, os estoques, os equipamentos de transporte, os operários, as áreas de vivência, entre centrais de beneficiamento e áreas de montagem, eles devem ter o princípio da minimização de distâncias. Então, precisa se fazer essa análise também. Então, dependendo do meu sistema construtivo, eu preciso saber quais materiais eu vou utilizar para eu saber qual é a relação de minimização de distância entre esses materiais que eu estou utilizando, ok? Então, outra questão também que é extremamente importante são os dados contratuais, os prazos, as condições contratuais, e aí nós vamos discutir na aula que vem, porque aqui a gente precisa ter uma atenção maior com relação a essa questão de prazos contratuais na hora de você elaborar, planejar a implantação do seu canteiro, tá ok? Pessoal, qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato, tá? Estou à disposição. Um abraço para vocês, tenham um bom dia.